A disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton pode estar muito mais perto do que nós imaginamos. Na verdade, o piloto holandês falou tudo sobre isso em uma entrevista, dizendo inclusive que o que aconteceu no ano passado não foi uma briga entre pilotos. Vamos entender tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto! Agora você vai ganhar um presente do Hora do Piloto. E que presentão! Através do clube de membros você tem o direito de acessar 16 lives do Hora do Piloto por mês e por um preço michuruca, mas não para por aí. Se você não gostar dos benefícios do clube de membros, fique sabendo que você vai ter todo o seu dinheiro de volta ao final do mês, no seu Pix. Não perde a oportunidade, se torne membro do Hora do Piloto, porque ainda tem muitos outros benefícios, como por exemplo, o acesso ao grupo secreto do Hora do Piloto, brindes exclusivos e muito mais. Não perca essa oportunidade e se torne membro agora do Hora do Piloto para você conversar comigo através de todas essas lives. O preço é baixo, mas o benefício é muito grande. Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e uma das maiores batalhas que nós tivemos na Fórmula 1 nos últimos anos foi justamente a disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton no ano passado, em 2021, onde os dois pilotos tinham chances de vencer o campeonato até o último GP, o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, que acabou sagrando Max Verstappen como campeão mundial da categoria pela primeira vez e deixou Lewis Hamilton chupando o dedo de certa forma. Nesse ano, muitas pessoas esperavam novamente essa disputa de gigantes na Fórmula 1, mas não foi isso que aconteceu. A Mercedes perdeu rendimento, o que fez com que ela patinasse, principalmente no início do ano, e não tivesse condições de se aproximar nem de Ferrari e nem de Red Bull em 2022. Entretanto, com as novas atualizações, começa-se a falar mais sobre essa possibilidade, e até mesmo o próprio Max Verstappen acredita que isso pode voltar a acontecer. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, as entrevistas que eu utilizei e as fontes, obviamente, já estão aqui embaixo na descrição, mas antes eu queria lembrá-lo de deixar o seu like aqui embaixo, o seu gostei, para que assim o YouTube entenda que esse canal é relevante, ele é bom e faz sentido assistir ele. E assim recomende para mais gente. Se você não for inscrito, também se inscreva, ative o sininho e compartilhe com todos os seus amigos para que eles conheçam o meu trabalho. E claro, vamos começar a falar um pouco mais aí sobre essa questão, sobre Red Bull e Mercedes, Verstappen e Hamilton, o que pode acontecer ainda nesse ano de 2022. Sem Lewis Hamilton até agora para ameaçar o campeonato mundial de Max Verstappen, outro piloto teve que se colocar no lugar do heptacampeão mundial, Charles Leclerc. Na verdade, o piloto monegasco é o piloto realmente que tem disputado com Max Verstappen a maioria das corridas, ou pelo menos deveria estar acontecendo exatamente isso. Mas Leclerc realmente não tem um carro que lhe proporciona a possibilidade de disputar tão bem quanto uma Mercedes, por exemplo. A confiabilidade da Ferrari realmente deixa a desejar e já deixou realmente Charles Leclerc diversas corridas na mão por problemas de motor. E isso é uma situação desesperadora para a equipe italiana e que acaba fazendo com que o que nós mais queríamos que acontecesse nesse campeonato não aconteça, que são verdadeiras disputas dentro da pista. E isso, com toda certeza, apenas Lewis Hamilton e Verstappen nos proporcionavam no ano passado, em 2021, em uma disputa intensa e impressionante, que fizeram todos os fãs ficaram em boquiabertos com o que aconteceu naquele momento. Outra coisa que acaba prejudicando um pouco mais a questão da emoção nesse campeonato é que Charles Leclerc e Max Verstappen, de certa forma, são muito mais respeitosos um com o outro dentro da pista do que Max Verstappen era com Lewis Hamilton ou o próprio piloto inglês era com o piloto holandês. E ainda por cima existia uma certa rivalidade com os chefes da equipe austríaca e o chefe da equipe alemã, Toto Wolff e Christian Horner.
Horner, que viviam trocando farpas no ano passado. Isso tudo fazia com toda certeza com que a batalha ficasse ainda mais interessante e mais disputada dentro da pista. Mas ainda nesse ano de 2022, nós tivemos sim algumas disputas entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Disputas essas que de certa forma não puderam acontecer como nós gostaríamos. Apesar de Hamilton tentar segurar Verstappen em alguns momentos, isso se mostra uma impossibilidade quando nós percebemos a superioridade do RB18 em comparação com o W13. Mas ainda assim, nos últimos 3 GPs, Lewis Hamilton teve a capacidade de chegar no pódio em todos eles, sendo que em apenas um, Max Verstappen não estava em um dos lugares ali, um dos degraus desses pódios. O que significa que apesar das dificuldades da Mercedes desde o início do ano, aparentemente a equipe alemã tem conseguido dar a volta por cima nesse exato momento e se mostra cada vez mais capaz de disputar por vitórias na Fórmula 1. E Max Verstappen falou exatamente sobre esse assunto em uma entrevista. Segundo ele acredita que se a Mercedes mantiver esse ritmo, é muito possível que ela comece a disputar por vitórias de forma recorrente a partir da segunda metade da temporada, que é justamente após as férias de verão da Fórmula 1. Muito se fala sobre a possibilidade da Mercedes já disputar nessas duas próximas corridas, o GP da França e o GP da Hungria, assim como aconteceu lá na pista de Silverstone também, onde ela tinha condições de vencer através do seu ritmo de corrida e até mesmo um certo ritmo de qualificação interessante. Olha o que ele falou na entrevista. É claro que não estamos lutando com a Mercedes no momento. Acho que será diferente se lutarmos um contra o outro novamente, talvez no final da temporada, veremos. E Verstappen, além de falar isso tudo, trazendo de certa forma um clima de otimismo para quem verdadeiramente torce para a Mercedes, ele também falou sobre a relação dele com Lewis Hamilton, explicando que o maior problema, a maior batalha que existia no ano passado, na verdade não era entre os dois pilotos, mas sim entre as duas equipes propriamente ditas, entre o Red Bull e entre a Mercedes. Essa era a maior disputa. Nesse momento existe, de certa forma, um clima amistoso entre os dois pilotos, mostrando que os dois se admiram. Quando um consegue conquistar um feito, o outro realmente parabeniza esse feito, o que é, de certa forma, algo que nós não esperávamos entre um dos dois maiores pilotos da Fórmula 1 atual. O conflito do ano passado não foi necessariamente entre os pilotos, mas mais entre as equipes. Todos nós temos muito respeito um pelo outro. Se alguém se sair bem, é claro que você pode dizer isso um ao outro. E obviamente, apesar de ter falado sobre essa possibilidade de a Mercedes começar a se aproximar cada vez mais da Red Bull, Max Verstappen também foi realista e demonstrou a sua opinião sobre o que deve acontecer daqui para frente, mostrando realmente qual é o lugar da Mercedes nesse momento do campeonato. Segundo Verstappen, o que acontece realmente é que o W13 tem um pouco mais de dificuldade de conseguir manter um ritmo de corrida de forma constante, o que acaba fazendo com que nas primeiras voltas eles até consigam ali manter um ritmo parecido com o Ferrari e com o Red Bull, mas no decorrer do GP, a Mercedes acaba perdendo com relação a essas duas equipes. Comentário um pouco polêmico, que eu discordo, já vou explicar o porquê. Mas além disso, ele também diz que essas condições podem estar ligadas diretamente ao estilo de pista, ao traçado em si, já que no GP de Silverstone, por exemplo, eles tiveram condições de brigar pela vitória com suas principais rivais, Ferrari e Red Bull. Eles estão melhores do que no início do ano, mas precisam de um pouco mais. Eles não são ruins em uma única volta, mas na corrida de domingo, o Grande Prêmio da Áustria, você viu que escapamos deles rapidamente. Acho que também tem a ver com os diferentes circuitos. Em Silverstone, eles foram muito rápidos na corrida. E claro que Max Verstappen concorda, inclusive, que essas características do circuito fazem aí toda a diferença. Inclusive, ele chegou a dizer que a própria Ferrari e a Red Bull acabam sofrendo com essas condições. Não é à toa que a Ferrari chegou a perder dentro de casa no GP de Imola de Fórmula 1 para a equipe austríaca. Da mesma forma que a própria Red Bull também perdeu para a Ferrari dentro de casa, na pista da Áustria de Fórmula 1, o último GP. Ou seja, características diferentes do circuito acabam beneficiando ou prejudicando diferentes equipes na Fórmula 1. E a mesma coisa acaba acontecendo com a equipe Mercedes. Agora, por que eu quis dizer
que me parece que o ritmo de corrida da Mercedes talvez seja melhor do que o ritmo de qualificação. Deixa eu explicar um pouquinho para você. Quando nós analisamos o qualifying ali da Mercedes, é claro que é difícil nós levarmos em consideração exatamente o que ocorreu, já que os dois pilotos acabaram acidentando no Q3, o que foi um grande problema. Mas me parecia que Lewis Hamilton tinha condições de conquistar ali a terceira colocação no GP da Áustria de Fórmula 1. E ele mesmo falou sobre esse assunto. Ele acredita que conquistaria essa posição, mas que não conseguiria de forma alguma ter um ritmo suficiente para acompanhar as Ferraris. Isso significa basicamente que é bem provável que Hamilton realmente tinha um ritmo de corrida para ficar exatamente no mesmo lugar onde ele ficou. Outra coisa importante é relembrar que algumas peças que foram utilizadas na sexta-feira, na qualificação, não puderam ser utilizadas nem na corrida sprint e nem na corrida de domingo, já que elas foram estragadas e faziam parte das novas atualizações do carro. Eram peças mais velozes, mas que não puderam ser utilizadas por terem quebrado naquele acidente. No fim das contas, o ritmo de corrida da Mercedes, apesar de ter sido realmente inferior ao da Red Bull e da Ferrari, também conseguiu ter um gerenciamento de pneus superior ali, por exemplo, ao da RBR, que apesar de ter conseguido fazer voltas mais rápidas de forma recorrente, ainda assim teve que fazer mais trocas para garantir ali um segundo lugar, que apenas aconteceu por conta do acidente com o Carlos Sainz, que teve seu motor explodido ao final da prova. Ou seja, na minha opinião, e isso é minha opinião mesmo, me parece que a Mercedes tem como ponto forte o ritmo de corrida, ligado principalmente ao gerenciamento de pneus. E eu acho que esse pode ser o grande diferencial para ela nos próximos GPs, sejam eles da França, da Hungria ou até mesmo após as férias de verão da Fórmula 1. Mas o que você acha? Você acredita também em Max Verstappen? Será que a Mercedes tem mesmo condições de retornar à briga pelo título? Será que isso é possível? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. O que você acha que deve acontecer aí nos próximos dias, nos próximos GPs da Fórmula 1, vamos dizer assim. Eu falo aqui em diversos vídeos do canal. Acredito sim em um retorno da Mercedes e um retorno bem rápido. Eu diria inclusive que nesse próximo GP da França e no GP até mesmo da Hungria, ela virá bem mais forte do que a maioria das pessoas espera. Acredito eu que vai ser bem parecido inclusive com o próprio GP de Silverstone de Fórmula 1, onde ela teve condições de brigar pela vitória contra a Ferrari e contra o Red Bull. E não acredito que isso seja otimismo. Na verdade, isso é apenas um fruto que está sendo colhido depois de muito tempo de trabalho em atualizações e estudos em si do carro. Parece que agora realmente ela encontrou como que o carro funciona e tem andado realmente em um caminho correto para que até o final desse ano ela tenha condições de ter um ritmo parecido ou até mesmo superior à das suas principais rivais na Fórmula 1. Claro que isso é assunto para outro vídeo, mas isso tudo acaba cooperando muito também com relação ao que deve acontecer em 2023, no ano que vem. Até porque nessas condições a Mercedes provavelmente terá também a oportunidade de já desenvolver o seu W14 enquanto desenvolve o W13, já que os dois carros terão exatamente o mesmo regulamento a ser cumprido. E isso já é uma coisa muito bacana, um passo muito grande para se fazer até o ano que vem. Com o mesmo regulamento, ela já pode utilizar as mesmas atualizações para fazer com que o carro de 2023 funcione de forma adequada. Ou seja, é matar dois coelhos com uma cajadada só. Enfim, se você concorda comigo, comenta aqui embaixo. Se você discorda, também comenta. E se você gostou desse vídeo, dessa análise que eu fiz, trouxe a entrevista de Max Verstappen, não se esqueça, deixe o seu like aqui embaixo, o seu joinha faz toda a diferença. E se você não gostou, deixe o seu dislike também, comenta aqui embaixo no vídeo por que você não curtiu do meu trabalho nesse momento. E se você não for inscrito, também se inscreva e ative o sininho, porque essa é a única forma do YouTube te avisar todas as vezes que eu postar vídeos novos aqui na plataforma. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!